Eu acho que o legal, o bacana é ter duas torcidas no estádio de futebol. Eu acho que é o bonito, eu acho que faz parte da festa, eu acho que é o que faz parte do esporte. Há algum tempo, estatisticamente, as confusões dentro do estádio são insignificantes. Olha, eu costumo dizer que entre enfeiar o futebol e perder uma vida a mais que seja, eu ainda prefiro enfeiar o futebol. Não sei a solução, mas certamente não é a torcida única. Todos os clássicos do futebol paulista até o fim do ano terão apenas a torcida do clube que tem o mando de campo no estádio. Todos os clássicos paulistas até o final dessa atual temporada serão disputados apenas com a torcida do clube mandante. Vamos lembrar que tudo isso começou quando morreu um senhor, num dia de Corinthians e Palmeiras, na rua. Um senhor que nem sabia que tinha Corinthians e Palmeiras. José Simval Batista de Carvalho, de 53 anos, foi morto por uma bala perdida durante uma briga entre palmeirenses e corintianos em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O conflito ocorreu momentos antes do derby no Pacaembu, válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista, no dia 3 de abril de 2016. Infelizmente, esse não foi um fato isolado no mundo do futebol. São inúmeros episódios de violência nos estádios e nos seus arredores. Na verdade, o decreto da torcida única era só uma questão de tempo. E foi no dia seguinte ao ocorrido, após uma reunião entre a Federação Paulista de Futebol e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que o então secretário Alexandre de Moraes e o promotor do Ministério Público, Paulo Castilho, anunciaram a medida que proibiria as torcidas visitantes nos clássicos paulistas. Essa medida foi implementada inicialmente até o final daquele ano, mas após esse período, as autoridades públicas preferiram manter o decreto, que inclusive já completa mais de 6 anos. Vale lembrar também que em 2018, Ponte Preta e Guarani também foram incluídos e começaram a fazer parte deste decreto. Desde que São Paulo adotou, esse método de torcida única, eu só tenho a lamentar, porque foge justamente da essência daquilo que eu imagino ser o futebol, no caso. Porque daqui a pouco as autoridades e os promotores mais de eventos do que de justiça, do conforto dos seus lares, das suas casas, dos ares condicionados, vou falar, olha, já que é torcida única, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer, por exemplo, um derby. Corinthians joga em Itaquera, o Palmeiras joga no Allianz Parque. Acabou. Cada time faz um jogo virtual, não põe as torcidas lá, porque do jeito que tá, daqui a pouco não vai ter mais nem jogo no mesmo estádio com as mesmas equipes. Infelizmente, por conta disso. Então, há uma falência assumida pública do Estado quando ele coloca apenas uma torcida lá, porque o Estado fala, eu não consigo garantir a segurança de duas pessoas, não consigo garantir que tenhamos ali duas torcidas, O poder público não consegue segurar, admitiu essa incompetência, agora se acomodou, porque num primeiro momento essa medida era uma transição para se chegar a uma solução, essa solução não chega nunca, estão passando os anos em São Paulo, especificamente, e nada foi resolvido. Eu acho que a falência do nosso monitoramento, do nosso policiamento, de uma maneira geral, é muito mais simples, penso, proibir do que educar, do que punir. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a medida teve um efeito imediato, conforme um comparativo feito dos 44 jogos disputados antes do decreto, entre 22 de abril de 2015 e 3 de abril de 2016, e após o decreto, entre 24 de abril de 2016 e 30 de abril de 2017, causando uma redução de 43% no número de ocorrências de brigas entre os torcedores.
O órgão estadual também ressaltou que, na comparação de 56 partidas antes e 56 partidas após a adoção do modelo, houve um aumento de cerca de 29% na presença de público nos estádios, além de uma redução da escolta policial em 48%. O número de policiais em atividade na parte interna dos estádios caiu 36% e na parte de fora, 15%. Hoje, de acordo com o órgão público, as ocorrências dentro dos estádios diminuíram em 100%, enquanto as ocorrências do lado de fora do estádio tiveram 90% de redução, além da ampliação do policiamento dentro e fora dos estádios. Já o 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, que realiza a segurança de partidas de futebol, relatou que nos 44 clássicos disputados antes da medida ocorreram 16 conflitos entre as torcidas, e que após a implementação da torcida única, nos 44 jogos seguintes, o número foi reduzido pela metade. Já presenciei coisas horrorosas. No meu começo de repórter dos anos 80, fim dos anos 80, começo já dos 90, eu presenciei brigas. Em Bragança Paulista teve um Palmeiras e Bragantino pelo campeonato de 89, em que elementos de uma torcida organizada do Palmeiras esquartejaram um cachorro da Polícia Militar. Pessoas que fazem isso, muito provavelmente, não estão no seu estado normal. Mas isso ninguém me contou, eu vi. O que mais me pegou mesmo foi esse marco, lamentavelmente, na semifinal da Copa São Paulo de 92, o Estádio Nacional, eu já trabalhando, a morte do Rodrigo de Gasperi, um menino de 13 anos com uma bomba, né? Claro, estava no estádio, estava na transmissão pela Rádio Gazeta, vi a bomba, e eu não lembro se era pela rádio ou pela TV, mas estava na transmissão, na cabine, eu ouvi, claro, o barulho da bomba, mas não podia imaginar que seria aquela tragédia, né? E foi um marco muito forte, porque morreu um menino de 13 anos, né? Então será que a gente vai perder? A gente perdeu outras vidas, né? Perderia 3 anos depois na Supercopa em agosto de 95 no Pacaembu, aquela batalha campal entre palmeirenses e são paulinos. Em vez de festa, pancadaria. A decisão da Supercopa São Paulo de Futebol Júnior acaba numa guerra de torcidas. Eu era um garoto apenas de 14 anos e acompanhava a partida entre São Paulo e Palmeiras, a final da Supercopa, que inclusive deu ao Ministério Público, na ocasião, a faísca, né, o grande argumento para começar a tirar, né, a possibilidade das duas torcidas acompanharem o jogo dentro do estádio. Foi ali que tudo, digamos assim, começou. De lá para cá, a coisa foi apertando, né? Proibida bandeira, proibido batuque. No segundo momento, anos depois, a questão da torcida única. Um pouco antes, a torcida visitante em minoria proporcional. Foi, talvez, uma das últimas grandes confusões dentro de um estádio de futebol que acabou culminando com o extermínio, né, da presença das duas torcidas rivais, adversárias, dentro do mesmo estádio. No entanto, os confrontos entre as torcidas rivais no estado de São Paulo continuam. As brigas migraram para os arredores dos estádios e muitas vezes até são marcadas e combinadas entre as torcidas organizadas pelas redes sociais. Segundo o sociólogo e professor Maurício Murad, autor do livro Violência no Futebol e um dos maiores especialistas no assunto, mais de 90% das brigas estão espalhadas pelas cidades, chegando até 90 km de distância dos palcos futebolísticos. Além disso, para Murad, são cerca de apenas 5% dos integrantes das torcidas únicas que são violentos e participam das confusões. Inclusive na pandemia, que não havia público, as tragédias seguiram ocorrendo principalmente entre jovens de 16 a 25 anos. Com isso, a dúvida que fica é a seguinte: a medida realmente ajudou a reduzir os confrontos e as mortes entre os torcedores, ou foi apenas uma forma em que o Estado encontrou de amenizar um problema que já temos na sociedade?